Boa tarde. Nós estamos aqui no Centro de Memória da ITEC, professora Alcide Souza Prado, de Orlândia. Eu sou a professora Maria Tereza Garbim Machado, a entrevistadora do dia, e a nossa entrevistada, que é a nossa querida amiga do curso de enfermagem, Sônia Dalva Ribeiro Pérez Moura. Um nome muito imponente, né? Grande. E juntamente conosco se encontra a Luciana Pazeto Paris Maciel, que é a nossa colega que está sempre nos dando suporte. Hoje é dia 14 de novembro de 2018, estamos aqui no período da tarde na escola. Sônia Dalva, é com grande prazer que a gente recebe você. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, que você aceitou. E pelo nosso bate-papo, além de você já contribuir com a história da escola nos dias atuais, a sua vida já foi entrelaçada com a Escola Auxílio várias vezes, né? Pelo que você disse, você já foi aluna no curso ginasial industrial, depois você foi aluna na última série do curso de segundo grau da época, né? Que era o curso de segundo grau, terceira série, e depois você ingressou aqui como professora do curso de enfermagem. Sim. Então eu acho que você tem muitas coisas interessantes para compartilhar com a gente. O que você acha da gente começar lá desde o início, as lembranças que você tem de quando você foi aluno do curso ginasial industrial? Sim. Bom, minha história é longa, né? E eu tenho uma história muito bonita aqui. A gente se orgulha bastante de estar hoje. Eu comecei então lá no ginásio industrial. Ele ficava onde hoje é o INSS. E lá a gente tinha aulas, além das aulas das matérias normais, português, matemática, educação artística, nós tínhamos as disciplinas profissionalizantes. Eu penso que hoje era profissionalizante. Nós tínhamos a oficina de artes, onde a menina fazia parte de pintura, costura, e o menino ficava na oficina mecânica. Depois terminando lá o ginasial, antigamente era ginasial, eu fui para o Instituto de Educação de Orlândia, fiz lá os 2 anos do colegial, do antigo colegial, e como fechou o colegial lá, a escola nossa aqui então começou a ser centro interescolar, professor Alcide de Souza Prado. Então, no 3º ano do colegial, eu vim para cá, né, fazer um colegial aqui. Terminei em 1976. Assim, tive bons professores, tive uma boa base. Depois eu fiz 1 ano de cursinho viajando e me ingressei na USP de Ribeirão Preto para fazer o curso de enfermagem. Terminei a enfermagem em 81 e como aqui na escola estava faltando no momento professor de biologia, ela tirou uma licença longa, a professora Conceição Ferreira Jorge, que era diretora, me convidou em caráter excepcional para dar aula de biologia. Então eu fiquei nessa substituição da Amália, professora de biologia, durante alguns meses, não me recordo quantos, como professora de biologia para o colegial. Retornei para o Auxílio em 99, no processo seletivo, já como então professora no curso técnico de enfermagem. Fiquei pelo tempo que era permitido pelo processo, retornei 2 vezes no processo seletivo e depois eu fui efetivada, né, pelo protocolo que existia no Centro Paula Souza, pela quantidade de aulas, eu fui efetivada e continuo até hoje, né, na escola como professora de enfermagem, também lecionando hoje no curso de farmácia. Nossa, então você tem muitas coisas interessantes que a gente pode desmembrar.
Com relação à época que você cursou ginásio industrial, que era no outro prédio, como diz, a gente fala assim, ginásio industrial lá de baixo, né? Lá de baixo. Lá de baixo. Você morava na cidade ou você morava na zona rural? Eu morei em zona rural até meu último ano de faculdade. Então eu vinha até a cidade, vinha de charrete, deixava o charrete e o animal na chácara do seu Augusto Bordim, que era ali na esquina onde hoje tem aquele salão de festas, esqueci o nome do salão de festas, sabe? Na esquina da Rua 1 com a Avenida 1. A gente deixava ali e subia e ia até a escola para estudar. Isso foram todos os anos, né? Até o colegial. Que era pertinho. Era pertinho. E você disse que vocês mesmos faziam suas roupas, os cursos nas aulas de... Gostaria que você relatasse mais sobre as aulas que você teve na parte profissionalizante, que era o diferencial do curso de ginásio industrial na época. Nós tínhamos uma oficina de costura, era mais focada a costura aí, né? E a dona Ruth Mendonça, que era a nossa professora, então a gente fazia o molde da roupa, costurava, e depois disso, tudo que era feito nessa oficina tinha uma exposição anual, né, para o público, para a gente expor os trabalhos, tanto das meninas, que era a oficina feminina, quanto a oficina mecânica. E os próprios alunos podiam comprar? Os próprios alunos podiam comprar a peça, né, aquilo que ele fazia, e era muito, a escola era muito bem divulgada nesse sentido, né? As aulas de educação física tinham os times mesmo, formavam-se times de basquete, de vôlei, tinha até ginástica olímpica. A Carola, filha do seu Luiz Pergolesi, praticou bastante barra, salto em cavalo. Nós tínhamos até esses tipos de atividade na educação física. E a gente fazia competição externa, então nós tínhamos as maratonas, não só intelectuais, mas também esportivas. Nós íamos para cidades fora e, além dessa questão da maratona intelectual esportiva, tinha também uma garota que ia representar a rainha da cidade, que ia representar e concorrer com outras cidades esse concurso. Que beleza, que beleza. E os desfiles? Os desfiles eram bastante animados, carros alegóricos, fantasias. E o aluno naquela época, ele tinha muita vontade de participar, a participação era maciça, né? Existia competição para quem ia participar do desfile. Nós tínhamos cada ano era um tema no desfile de 7 de setembro. A escola fazia um tema e naquele tema eram confeccionadas as roupas na oficina que a gente tinha lá. Quer dizer, assim, nas suas lembranças de aluna daquela época, o que você considerou que foram pontos altos ou primeiras coisas boas que vem à sua lembrança dessa época, da escola em si? Uma das coisas muito boas era a socialização, a interação entre os alunos, o comprometimento com a escola, né? A gente sempre que assumia um compromisso era maciço, né? Os comprometimentos com as aulas, principalmente de educação física, que hoje a gente vê um pouco menos interesse do aluno, né? Eu sentia muito mais isso. Então você acordava querendo vir para a escola porque você tinha prazer de frequentar a escola. Muito bom, né? Lembranças boas. Aí você foi lá para o Instituto de Educação de Orlando, estudou lá 2 anos. E como, de acordo com a Lei 5.692, o Instituto de Educação de Orlando deixou de ser um instituto que tinha cursos de ginasial, tinha curso normal, científico, tinha até curso de aperfeiçoamento de magistério. E aí,
passou a ser uma escola somente de primeiro grau, e todo o segundo grau da cidade veio para esse novo prédio, o prédio atual, né? Aí no chamado Centro Estadual Interescolar. Todos os alunos migraram para cá. E eu queria que você relatasse esse momento de mudança entre a antiga escola, que era o Instituto de Educação, que era uma escola muito tradicional da cidade, da Secretaria de Educação, para o Centro Estadual Interescolar. Bom, para mim foi muito bom retornar ao Centro Estadual Interescolar. O Instituto de Educação, eu sentia uma escola um pouco mais elitizada. Então, as pessoas que estudavam lá no ginásio, né, e vieram para cá, a gente se sentia assim um pouco meio que discriminado. Vir para cá para mim foi eu senti um prazer mesmo. O que a gente sentiu foi meio que para as pessoas que já estudavam lá, que fizeram ginasial, né, no Instituto Estadual, eles sentiram um pouco mais de dificuldade de adaptação aqui. Teve até uma revolta aí entre os alunos que não queriam muito vir para cá, porque eles estavam mais familiarizados com o Instituto, né? E nós que viemos lá do ginásio industrial, a gente se sentiu mais à vontade na mudança. Eu me senti mais à vontade. E você teve professores daquela época do ginásio industrial que vieram para cá? Sim. Ou já eram todos professores diferentes? Tive alguns. A Lourdinha, né, a professora Lourdinha de português, tive a Dorothy, acho que as duas que eu me lembro, mas acho que 2 ou 3 vieram para cá, os outros que foram professores diferentes, né? Mas eu senti que aqui eu tive uma base muito boa, principalmente em física. Nós tínhamos um professor bem jovem que tinha acabado de se formar, que nos deu uma base muito boa de física, principalmente na parte ótica, e que para mim no vestibular ajudou demais. Bom, né? O João Carlos. E assim, a gente sentiu que o nível foi muito bom, porque quando eu fui para o cursinho e fui prestar o vestibular, muitas coisas, né, do colegial eu percebi que foi muito bem ministrado e a gente teve uma boa base aqui. Eu vou fazer uma pergunta pessoal, não tem nada a ver com a história, mas é que eu estou curiosa. O que levou você a escolher o curso de enfermagem? Você teve na época alguém que esclareceu você a respeito do curso? Ou você conhecia alguém que tinha feito esse curso? Por que você optou por essa área da saúde? Então, eu tinha 8 anos de idade quando eu optei por enfermagem. Não acredito. Porque eu tenho um instinto de ajudar as pessoas. E eu achei que a profissão que eu poderia estar sempre ajudando seria essa. Foi por isso. Então, com 8 anos, eu já defini que eu queria ser enfermeira. Eu achava muito bonito usar branco. Sabe, eu achava que assim dava uma paz. O branco transmitia paz para a pessoa que eu estivesse do lado. E foi por vontade própria, nem sabia do que se tratava a profissão. Fui ter mesmo o contato na faculdade, porque meus pais eram muito simples. Meu pai, inclusive, não queria que eu fizesse, porque a enfermeira não tinha uma fama muito boa, né? Ele tinha esse receio, mas eu defini e fui, e era mesmo aquilo que eu queria. Que interessante. É porque eu me lembro, eu também sou bem mais velha do que você, mas a gente não tinha orientação, não tinha noção do que era para fazer, do que não era. Nós não tínhamos uma orientação profissional. Não. Então era tudo feito mesmo na base do que você conhecia, do que você tinha ouvido falar. Uma vez ou outra conversar com algum profissional da área, né? Para poder. Eu nem tive contato com ninguém da área. Foi assim, com 15 anos
veio um profissional de enfermagem de Ribeirão Preto dar um curso de auxiliar no hospital. E eu fiquei sabendo, me inscrevi, fiz. Aí que eu defini mesmo o que eu queria. Então eu fui para fazer a faculdade. Porque sempre são barreiras, faz você ter feito cursinho naquela época. Naquela época a gente não era orientada que você poderia prestar o vestibular sem fazer cursinho. Para mim tinha que ser galgar, né? O cursinho e depois a faculdade. Então eu fiz, mas eu acho que eu deveria ter feito mesmo algumas coisas. É no cursinho que a gente aprende, né, para conseguir uma faculdade do estado. Então eu penso que foi da maneira correta. Você sempre foi boa aluna? Sempre fui boa aluna. Sempre aproveitou as aulas? Sempre aproveitei. Tinha sede de estudar, sempre procurava um pouco mais e gostava mesmo, gostava de estudar. Você poderia citar mais alguém da sua época, da sua turma, que teve outras profissões parecidas, assim, profissões de curso superior? O Vincenço, né? Hoje o Dr. Vincenço estudou. Eu estudei com ele quando eu fui para o instituto, ele estava na minha classe. O Eugênio Lucy, os dois. O Alexandre Faleiros, que hoje é um engenheiro, eu acho que ele trabalha numa estatal também. Várias pessoas, assim, que eu não lembro exatamente o nome todo. A Miriam, que era uma excelente aluna também, né? Foram pessoas da minha época. E, bom, agora, Sônia, gostaria de passar para a parte de quando você atuou aqui como professora. Mas, se você lembrar de mais alguma coisa da época de quando você foi aluna, tanto no ginásio industrial como aqui no Centro Estadual Interescolar, você pode falar, assim, lembrei de tal coisa, não tem problema, que a nossa conversa não é sequencial. É uma conversa na qual você vai relatar a sua história, mas também não é uma coisa engessada, ok? Então, agora eu queria que você me contasse a sua história como professora. Então, eu trabalhava no Morro Agudo como enfermeira, né? Vim de São Paulo, fiquei um tempo lá. E a Lígia, quando eu vim de São Paulo, eu encontrei a Elizabeth, nós somos amigas desde a época também lá do ginasial. E aí eu queria um emprego, a Elizabeth falou, olha, tem algumas aulas em Morro Agudo num curso que era pelo CEFOR na época, um centro de formação de Araraquara. E eu fui dar aula em Morro Agudo, comecei a dar estágio no hospital, a diretora me convidou a trabalhar lá como enfermeira, e a Elizabeth tinha contato com a Lígia, e começou o curso aqui. A Lígia, quando precisou de professora, a Lígia me convidou para fazer o processo seletivo. Daí eu vim, fiz o processo seletivo e entrei como professor temporário. Como que foi esse processo seletivo daí? O processo seletivo é igual de hoje. A gente dava uma aula para uma banca, né? Elas dão os temas, são 3 temas, como é hoje também o processo. A gente prepara, escolhe um tema, sorteia um tema na hora e eu dei uma aula para a banca. A banca na época era a Ligiana Consuelo e alguém da administração que eu não lembro quem era. Daí eu entrei para dar aula. Naquela época o curso de enfermagem ainda eram 4 anos. Nós começamos a dar aula. Depois de 1 ano, a gente, como é processo seletivo, a duração foi de 1 ano, eu fui dispensada, fiquei 6 meses fora, voltei no segundo processo seletivo e com o número de aulas livres que eu fui conseguindo, eu me efetivei em 2002. E até hoje, depois eu passei fiz um tempo de coordenação do curso de farmácia, né, que abriu o curso de farmácia também. Fiquei na coordenação durante 7 anos
e hoje ainda estou como professora do curso de enfermagem. E você poderia relatar sua trajetória como professora do curso de enfermagem? Se você nota alguma diferença de quando você entrou até agora, com relação ao curso em si, com relação aos alunos, uma comparação rápida. O que a gente percebe é a mudança de perfil do aluno e a influência da tecnologia nas aulas. O aluno hoje, ele além de ser dependente do celular, ele quer as coisas prontas. Ele se contenta com aquilo que o professor dá na aula, ele não se preocupa em aprender além dele. Então essa dificuldade, o aluno, eu penso que o aluno, eu sinto que o aluno de antigamente, há mais ou menos uns 3 anos atrás, 3, 4 anos, ele tinha mais sede de aprender e um pouco mais de comprometimento, né? E não era qualquer coisa que desviava a atenção dele da aula. Hoje, o celular desvia, às vezes ele lembra alguma coisa que ele fez durante a semana, ele chama o colega durante a aula para estar conversando, ele acha que ele pode contar, né, enquanto está acontecendo as aulas. Então eu penso que o perfil do aluno hoje, a gente precisa mudar muito a metodologia para ele conseguir assimilar e ele conseguir prestar atenção na aula. Antigamente a metodologia era aquela sempre, né, ou o PowerPoint ou na lousa. Hoje você precisa pensar em muitas outras metodologias diversificadas, simulação, para que o aluno consiga se prender e se interessar pela aula. Metodologias mais ativas. Mais ativas. E não aquelas passivas que ele só recebia. Ele não consegue mais só ficar de agir passivamente. Ele tem que, se a gente tiver que atrair a atenção dele, tem que ser para conclamá-la ser um protagonista da aula. Nós temos que envolver. A gente tem que levar em conta aquilo que ele já conhece, porque hoje a internet fornece muitas informações, então a gente tem que oferecer a ele aquilo que ele quer a mais, porque ele sempre tem algum conhecimento prévio daquilo e a gente tem que pensar nesse ponto. Antigamente o aluno era passivo, o professor era considerado o detector do conhecimento, e hoje a gente tem que envolver, né, discutir, fazer mais um diálogo do que realmente uma aula expositiva. Pensando assim, quando o aluno vai para o estágio, então, aí ele vai ter um contato mesmo no qual ele passa a ser o autor e o ator de suas práticas, né? Aí você acha que ele se transforma. Aí que ele vai perceber que ele deveria aproveitar muito mais aqui, principalmente as aulas de laboratório, porque como ele não tem noção do que ele vai fazer lá, quando ele chega no estágio, ele começa a ter algumas dificuldades, e ele começa a pensar que ele deveria ter só as dificuldades e as dúvidas dele aqui, tá? Então a gente tem vários perfis de alunos. Tem aquele aluno que você percebe que ele aproveitou as aulas e que ele tem mais facilidade de desenvolver a prática no estágio, e aí que ele vai perceber. Então eu hoje questiono o que é que nós vamos fazer antes para ele perceber o quão é importante cada aula para ele praticar lá. Então o aluno vai só acordar lá no estágio, às vezes, da importância. É o caso da maioria dos alunos do ensino médio, porque eles vão perceber
as oportunidades que foram perdidas, os momentos que foram desperdiçados. Quando eles vão prestar aquele Enem, começa a ter uma cobrança mais direta do conhecimento que eles deveriam ter adquirido. Então é uma fala muito comum deles, eles dizerem assim, se eu soubesse, eu teria começado a estudar desde a primeira série. Se eu soubesse. Então é a fala de todos os anos. E uma outra dificuldade que a gente tem também no curso de enfermagem é assim, o aluno passou por um bloco prático, quando ele retorna por um bloco teórico, ele se interessa menos ainda, porque ele só acha que a prática é importante. Ele não consegue fazer o link do conhecimento científico e a prática. Então ele só quer fazer, mas ele não quer ter conhecimento. Porque no caso seria a própria competência, né? Exatamente. Competência é o conhecimento aliado à habilidade. Se ele aprender apenas um protocolo, ele sem saber o porquê, ele vai saber só a habilidade. Ele só pensa na habilidade. Para ele, quando ele passa pelo primeiro momento de prática, ele acha que a habilidade é mais importante do que o conhecimento, né, teórico e científico. Então, a gente também tem essa dificuldade e que nós precisamos de pensar alguma forma de estar fazendo com que esse aluno se interesse por conhecimento. Os alunos, eles são mais jovens hoje do que antigamente, quando eles entram no curso de enfermagem, são mais imaturos, ou essa relação, ou não existe uma relação entre Existe a proporção entre alunos mais jovens hoje é maior do que antigamente. E eles vêm de várias escolas, né, onde o nível é diferente e são imaturos. Os mais jovens são imaturos ainda. Né? A gente percebe que existe uma miscelânea de faixas etárias e os mais velhos eles acabam sendo um pouco mais responsáveis, mais comprometidos, e o mais jovem ele quer coisa mais dinâmica e muitas vezes ele não encontra no primeiro momento, né, as aulas, há necessidade de teoria e o primeiro módulo normalmente é um pouco mais teórico. E eles então querem uma coisa mais dinâmica e muitas vezes eles esquecem, eles não percebem que lá eles vão precisar dessa base teórica aqui. Então a gente tem mais dificuldade com alunos mais jovens e também alunos que vieram de algumas escolas que não exigiram principalmente a parte da escrita, né? Das concordâncias, português na realidade. Então a gente tem muita dificuldade, porque a enfermagem ela tem que relatar aquilo que ela vivenciou em todo o período que ela estava ali cuidando do cliente. E eles têm muita dificuldade em formular frases, em usar palavras para que a pessoa que leia consiga entender. A famosa interpretação de texto, né? Ele não lê, o aluno de hoje ele lê tudo pronto na internet, então ele não sabe fazer uma síntese, ele tem muita dificuldade disso. É um curso também que depende muito do que a gente chama de vocação. É um curso assim, tipo ame ou deixe, né? A gente não tem jeito da pessoa se enganar dentro de um curso desse. Muitas pessoas, o que a gente percebe, vêm para o curso de enfermagem porque a empregabilidade é grande. Uma grande diferencial. Então, muitas vezes não é bem o dom, é aquilo que ela gosta, porque tem procedimentos interessantes e procedimentos que nem todo mundo consegue fazer, por conta que são coisas a gente manipula excretas, e isso daí alguns alunos eles têm um pouco de receio, mas ele tem emprego garantido. Então a gente percebe que um percentual dos
os alunos buscam empregabilidade e não estão aqui porque têm o dom para ser técnico de enfermagem. E é isso que faz a diferença lá do profissional. Porque o diploma iguala todas as pessoas. As pessoas que recebem o diploma estão iguais na hora que saem da escola. O que vai delimitar o sucesso do profissional é lá fora, que aí são várias qualidades que ele deve ter, né? Exatamente. Tem razão. Bom, eu costumo encerrar, parece que não, mas nós já estamos conversando há mais de meia hora. E eu costumo encerrar as nossas entrevistas fazendo uma pergunta assim: o que a Escola Alcídio representou na sua vida? Tanto como aluna, como profissional, como professora. Então, primeiro ela representou oportunidade, porque daqui eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, né? E depois oportunidade de emprego também. E assim, muito prazer. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, né? Porque é uma escola de nome e é aquilo mesmo que eu queria e almejava. Então, eu fico muito orgulhosa de ser Alcídio. Que bom, nós também, porque afinal de contas, você além de ser professora, você já atuou em vários segmentos, sim, como coordenadora também, né? De enfermagem e de farmácia. E farmácia. Me fala só para terminar, o que você sente como sendo coordenadora da farmácia, que é uma área da saúde, lógico, né? Mas para a qual a sua formação foi enfermagem? Foi um desafio, né? Eu ser coordenadora da farmácia e um aprendizado. Porque a equipe ela é muito coesa, né? Então, as dificuldades técnicas que eu tinha em laboratório, as professoras que são especialistas me ajudavam muito. Então, eu aprendi muito, né? Porque coordenar não é só a parte administrativa, mas é também a gente saber algumas coisas específicas para poder avaliar o nosso professor. Então eu tive um desafio e um aprendizado muito grande na farmácia, né? Muitas coisas são semelhantes à área da saúde, a enfermagem, mas a parte técnica é bem diferente, que eu aprendi bastante. Bom, o importante é que as equipes deram certo, né? Tanto na parte da enfermagem como na parte da farmácia. Sim. E que fez da nossa escola um grande diferencial, porque é uma escola técnica que tem cursos tão diferentes. De um lado, o pessoal super técnico, o pessoal da informática, o pessoal da contabilidade, que só vê máquina e números, né? O pessoal do resto dos recursos humanos já dá uma melhoradinha, para ficar mais humanizado, né? E na outra ponta tem a saúde, que é uma área totalmente humanizada, né? Que da parte da farmácia e da parte da enfermagem. Quem sou eu para poder dar alguma opinião, mas eu acho que essa área da saúde trouxe um grande enriquecimento para a escola. Tanto no sentido de oferecer novas oportunidades para quem quer da cidade ou da região, nós temos muitos anos de fora, mas também um enriquecimento para a equipe, porque a beleza da equipe de uma escola técnica está justamente na sua diversidade, né? O desafio ele é jogado e ele é avaliado por vários olhares, diferentes olhares, e é isso que faz da escola uma escola completa, né? E a gente acaba se sentindo engajado todo nesse contexto, né? E acaba dando certo. Que bom. Então eu agradeço você, viu, Sônia? Foi um grande prazer. Nós batemos um papo tranquilo. Eu me lembro que você no começo estava preocupada. Mas meia hora? Passa rápido. A gente conversa. E a Luciana mais uma vez. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade, né? Foi um prazer muito grande e é um prazer muito grande fazer parte da história da educação.